O Mundo como Vontade e Representação. Esse é o livro que mudaria para sempre a vida de um jovem aspirante a filósofo que tinha apenas 21 anos e nenhum bigode. O autor, Schopenhauer. O jovem, Nietzsche. Olá, senhores, eu sou Leone e hoje eu vou te contar sobre uma história de amor e desilusão. Como o Nietzsche, que tinha Schopenhauer como sua maior inspiração, se tornou um dos seus maiores críticos. Ainda na faculdade, Nietzsche encontra em uma livraria o livro O Mundo como Vontade e Representação. E para ele foi basicamente amor à primeira lida. A filosofia ateia do Schopenhauer, que exclui o ser divino das ações e da responsabilidade humana, chamou muita atenção do Nietzsche. O conceito de vontade, a crítica moral tradicional e o autoteu existencialista daquela obra fascinam o bigode e moldam as bases do que seria a filosofia nietzschiana. Mas se você conhece um pouquinho do Nietzsche, sabe que ele não é lá muito de seguir regras ou mestres. Ao longo da sua vida, ele vai lapidando a sua própria filosofia, se afastando do Schopenhauer e até mesmo tecendo algumas críticas a ele. E pra gente entender de forma mais organizada, eu vou separar as principais discordâncias entre esses dois monstros que contribuíram muito para o mundo. Começando com a principal delas, a vontade. Para o Schopenhauer, a vontade seria um impulso interno que nos empurraria para o mundo, moveria tudo ao nosso redor e seria responsável pelas nossas ações. Esse impulso seria cego, irracional e infinito, causando assim sofrimento, porque estaríamos sempre querendo algo e buscando saciar um vazio insaciável. E em parte o Nietzsche até acredita nesse conceito de vontade e se baseia nele, ao que é o que ficou conhecido na sua filosofia como vontade de potência. Porém, para o Schopenhauer, essa vontade seria algo ruim que deveria ser ignorada para aliviar o sofrimento. Já o Nietzsche enxergava ela como uma força criadora que deveria ser utilizada justamente para a superação desse sofrimento. E aqui surge outra grande discordância entre eles. O Schopenhauer acreditava que o sofrimento era o estado natural do ser humano e que em apenas alguns momentos nós sairíamos desse estado e experimentaríamos uma certa satisfação. Porém, depois a gente retornaria a esse sofrimento. E o único jeito de se ter um certo alívio seria renunciando ao máximo às nossas vontades, aplicando assim um comportamento mais ascético à nossa existência. E por aqui dá pra ver que a filosofia dele se baseia em certa parte no budismo, que busca esse ascetismo da existência e a negação das vontades internas. Já para o Nietzsche, o sofrimento não seria nada mais do que um combustível e uma parte natural da vida. Ele acreditava que a felicidade real poderia sim ser alcançada e que o sofrimento era indispensável para isso. Uma citação dele que sintetiza bem esse pensamento é a famosa frase da escola de guerra da vida: o que não me mata me torna mais forte. Ou seja, quanto mais dor você superar, mais ficará pronto para enfrentar as adversidades. O sofrimento não seria a raiz da nossa existência nem o nosso estado natural, como propôs o Schopenhauer, e sim algo para te dizer que era hora de se impor e buscar algo além. E por aí já dá para perceber que a filosofia do Nietzsche é sempre de superação ou busca por evolução. Para ele, o Schopenhauer acerta em identificar o sofrimento e o vazio da existência, mas erra ao dizer que essa seria a nossa finalidade no mundo. Segundo o próprio Nietzsche, essa visão do Schopenhauer não seria nada mais do que um niilismo passivo. Para o bigode, um niilista passivo chegaria à conclusão de que Deus está morto e os valores morais e sociais foram perdidos, mas não faz nada quanto a isso e o seu único desejo é aliviar o sofrimento até a morte chegar. E isso para o Nietzsche seria uma postura de ressentimento, apatia e uma negação da vida. Mas frente ao niilismo passivo schopenhaueriano, ele vai além e apresenta o seu niilismo ativo, que seria basicamente alguém que passou pelo estado passivo, mas ao invés de se entregar, usou a vontade de potência para chegar ao próximo nível, a transvaloração de todos os valores, que seria nada mais do que o questionamento aos valores existentes e a busca pela criação de novos valores autênticos que afirmem a vida e celebrem a individualidade. E o responsável por essa transvaloração de todos os valores é chamado na filosofia do Nietzsche de Übermensch, ou o famoso super-homem, aquele que abraça o niilismo não como um fim, mas como um começo de uma nova vida e de uma nova sociedade. Se o homem de Schopenhauer acredita que os mortos estão melhores do que nós, o super-homem de Nietzsche seria alguém que ama o seu destino e vive a vida de maneira intensa. E claro, esse super-homem não praticaria uma compaixão dos fracos, e sim uma compaixão dos fortes. O Schopenhauer acreditava que a nossa ética social deveria ser baseada em compaixão. Para ele era mais prático socialmente aliviar o sofrimento do outro e o nosso próprio. Mas o Nietzsche acreditava que quando sentimos compaixão pela dor do outro, estaríamos multiplicando o sofrimento no mundo. E isso ocasionaria a perca da energia vital e da vontade de potência, tanto a própria quanto a do objeto da compaixão. Para o bigode, quando você ajuda alguém dessa forma, você está diminuindo o valor do outro, porque tira a responsabilidade dele de passar por cima dessa situação.
superação. Além disso, segundo ele, essa compaixão é baseada num egoísmo que no fundo visava alimentar o nosso próprio ego. Porém, o super-homem nietzschiano não é alguém que nega ajuda aos seus semelhantes, ele tem o que o Nietzsche chama de compaixão dos fortes. Lembra que eu te falei que basicamente tudo na filosofia do Nietzsche busca uma superação? A compaixão dos fortes não se entristece com o sofrimento que presencia e baseia sua ajuda na força humana e não na fraqueza e no ego. Essa compaixão nasce de uma vida que transborda e afirma a si mesma, buscando que o outro também cresça, mesmo que isso signifique sofrimento. Afinal, para o Nietzsche, o sofrimento é uma ótima oportunidade de crescimento. E se a compaixão dos fracos gera dependência, a compaixão dos fortes vai além da mera caridade. Ela não nega o sofrimento alheio, mas tenta, acima de tudo, mostrar a oportunidade de superação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a superar o seu conhecimento anterior sobre esse tema. E caso tenha ficado algumas dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Outra coisa que eu quero saber de vocês é se vocês preferem o Nietzsche com a superação do homem ou o Schopenhauer com a superação da vontade. Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.